Olá amigos, estou de volta para mais um vídeo, para mais um livro e um autor. Na verdade, o vídeo de hoje é a continuação do vídeo anterior, onde retratamos sobre este livro aqui, A Ave do Senhor de Kanza e a Macaca e outros contos. Naquele primeiro vídeo nós falamos do segundo e do terceiro contos, e neste vídeo, tal como prometido, vou falar-vos do primeiro conto que dá título ao livro. Chama-se A Ave do Senhor de Kanza e a Macaca. O Senhor de Kanza era muito conhecido onde ele residia como aquele que resolvia os problemas de todos. E ele tinha uma ave, a sua ave chamava-se Que. Certo dia o Senhor de Kanza saiu de casa, a ave ficou sozinha em casa quando bateram a porta. Era então a senhorita Macaca que foi lá ter a procura do Senhor de Kanza para resolver um problema que ela tinha. Ao perguntar pelo senhor, a ave respondeu-lhe que o Senhor de Kanza não estava em casa, mas ficou muito curiosa em saber o que levava até ali a senhorita Macaca. Foi quando a senhorita Macaca abriu o coração e falou por que estava ali. A senhorita Macaca, ela queria parecer-se, imaginem vocês, com a macaca casada com seu irmão. Então ela foi à procura do Senhor de Kanza para que ele fizesse uma medicação a fim de ela parecer-se com a macaca casada com seu irmão, na verdade a sua cunhada. Para ela era muito bonita, então ela foi à procura dessa beleza junto do Senhor de Kanza. A ave, que disse então que ele podia resolver o problema, e diz assim uma parte do texto: é verdade, amiga ave, e uns olhos como os dela também eu gostaria de ter. E a senhorita Macaca explicava à ave como eram aqueles olhos. Ai, também quer ter uns olhos como os dela, senhorita Macaca? Sim, que. E também um pelo bem bonito como o dela. Está bem, senhorita Macaca. Vou tratar do que deseja. Obrigada, que. E se fosse possível, gostaria de também ter umas orelhas como as que ela tem, são tão perfeitas. Será possível, senhorita Macaca, ter as orelhas como as que ela tem? O nariz dela é lindo, amiga ave, quem me dera, informou e desejou a senhorita Macaca. Ou seja, a senhorita Macaca quis ser como a macaca casada com seu irmão. Então a ave prometeu-lhe essa transformação. Deu-lhe umas ervas e disse que ela fosse a casa tomar aquilo para então transformar-se nessa macaca com pelos bonitos, nariz perfeito, orelhas perfeitas como a macaca casada com seu irmão. Mas infelizmente ela foi-se com a ave. Pronto, era a ave do Senhor de Kanza que fazia tudo, mas não entendia os segredos do Senhor de Kanza. E lá onde a senhorita Macaca foi, as coisas não aconteceram. Simplesmente ela não se transformou e nem ficou perfeita como a macaca casada com seu irmão. Foi quando ela regressou à casa do Senhor de Kanza para reclamar junto da ave que nada tinha acontecido. Então ela encontrou o Senhor de Kanza. Quando a ave foi atender a senhorita Macaca, o Senhor de Kanza então ouviu aquela história e lá foi ter com a senhorita Macaca para perceber exatamente o que tinha acontecido. E diz assim uma parte do texto: dá-me licença, senhorita Macaca, e permita-me perguntar-lhe: é verdade que a senhorita desejou ter a pelo
os olhos, o nariz, as orelhas, os lábios e os dentes como os da macaca casada com seu irmão. E a senhorita desejou-os porque achou-os mais bonitos do que os seus. Desejei sim, mas as raízes vermelhas que me foram dadas pela ave e que usei para fazer o chá fizeram-me ficar muito diferente do que eu era e não fiquei como eu desejava. Olha como eu fiquei, respondeu a macaca, que tinha o mau hábito de tratar toda a gente por tu como se fossem amigos. Então, o chá que foi entregue pela ave não a transformou na macaca casada com seu irmão. Foi então quando o senhor de Kanza entrou em cena e foi aconselhar a senhorita macaca sobre os problemas que podem surgir quando nós desejamos ser outras pessoas. E como a ave não sabia nada daquilo, a transformação tão desejada não aconteceu. Isso trouxe mais problemas para a macaca. Ela sentia-se mais feia ainda. Então o senhor de Kanza fez lá um outro tratamento, um outro chá e entregou à senhorita macaca, aconselhando-a a não ser como a outra macaca, como outras pessoas. A lição que nós podemos tirar aqui, principalmente para as crianças, e quero que vocês chamem a atenção às crianças que leiam essa história, as crianças que comprem o livro para elas, para que possam ter contato a essa história. Chama-nos a atenção 2 temas aqui na história da senhorita macaca, é a cobiça e a inveja. Não podemos cobiçar aquilo que não é nosso e nem sequer invejar os outros. Ela tinha uma inveja pela macaca casada com o irmão dela e quis transformar-se nela. O pelo, o nariz, a boca, os olhos, quis tudo como a macaca casada com seu irmão e foi atrás dessa receita, dessa medicação. Mas infelizmente ou felizmente, não é? O tratamento não deu certo, felizmente, porque ela aprendeu a lição que não podia cobiçar nem invejar as coisas dos outros. E essa lição também que nós tiramos dessa história para a nossa vida, para o nosso dia a dia, termos muito cuidado com aquilo que nós desejamos, termos muito cuidado com a cobiça e com a inveja. E aqui terminamos o vídeo de hoje. Esperamos por vocês nos outros vídeos. Muito obrigada!